Abacuque, capítulo 1 todinho, e depois o capítulo 2, vamos até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm com quem governem, e a todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem impiedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso
tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra, suplicamos humildemente que o Teu Santo Espírito nos conduza no entendimento correto da interpretação desse texto tão precioso e importante para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale profundamente nesta noite e que possamos entender a Tua mensagem tão necessária sobre a vida da igreja. É no precioso nome de Jesus Cristo que nós suplicamos. Amém. Amados irmãos, nós somos uma geração que temos testemunhado inúmeros fenômenos históricos, fenômenos também da natureza. E quando nós olhamos os noticiários, os jornais, de certa forma a gente fica assustado. Temos passado por uma das maiores secas no nosso país, incêndios, um dos maiores rios do nosso país está seco. Temos assistido questões de guerras, conflitos, temos visto que, humanamente falando, parece que com todo o avanço tecnológico, nós não estamos conseguindo resolver sequer mínimos problemas de relacionamentos. Temos assistido, de certa forma, com susto, até mesmo pavor, as perspectivas que são reservadas para o futuro da humanidade. Os cientistas, de certa forma, eles não possuem uma notícia muito animadora para a humanidade. O que temos visto são graves problemas já sendo configurados. Lembrei aqui que em 2004 nós tivemos um tsunami, em que aproximadamente foram ceifadas mais de 300 mil pessoas. Tivemos uma das maiores pandemias do século, que enfrentamos há bem pouco tempo, que foi da Covid-19. Nós estávamos assustados, atordoados, nós estávamos desorientados, tivemos inúmeras dificuldades e inúmeros problemas. Quando eu pensei a respeito de trazer uma mensagem para os irmãos que aqui estão, cabe sobre aos pastores a responsabilidade de fazer o papel profético, de alertar nos tempos que nós temos vivido, que nós estamos no período que está muito próximo da vinda de Jesus Cristo. Nós estamos no período do Apocalipse. E, de certa forma, parece que essa boa notícia do Apocalipse, ela tem sido esquecida dentro das igrejas e dos púlpitos, porque é necessário que o povo de Deus se prepare para a volta de Jesus. É necessário que, diante dos inúmeros sinais explícitos que temos assistido, parece que a igreja está dormindo. Parece que os assuntos que predominantemente estão tomando conta do tema da igreja não falam sobre a volta de Jesus. Nós estamos muito preocupados com o aqui e o agora, com as conquistas momentâneas. Não temos nos preocupados a respeito do crescimento espiritual, da vida em santificação, de prepararmos o nosso lar e a nossa família a respeito de tudo que tem acontecido. Temos assistido todos esses fenômenos, todos esses fatos, ficamos medrosos e nós nos recolhemos dentro de nossos lares, acreditando que as nossas casas vão nos defender, acreditando que os nossos lares serão bunkers que estarão protegendo a nossa família. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um profeta, um homem de Deus. E nós podemos observar que há um grave problema com a nação de Israel. Nós temos, dentro do contexto histórico,
o reino unido, e o último rei, que seria ali Salomão, vem uma divisão. E com a divisão dos dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, nós vamos assistir, lamentavelmente, graves problemas espirituais com o povo de Deus. E aqui o texto fala justamente sobre o período do rei Josias, onde o rei Josias ele faz uma grande reforma com o povo de Deus. Josias vai assumir o reinado com 8 anos. E dentro desse contexto em que o profeta, como boca de Deus, ele vai falar para o povo. Então, Josias faz a reforma, vem seu filho Jeoaquim, que vai ser colocado como rei através de Faraó Neco. Eu queria que nós pudéssemos imaginar esse contexto político, porque há um contexto político, há um contexto religioso, onde o povo de Israel, eles estão sendo ameaçados pelos babilônicos. Há um grave problema espiritual com a nação de Israel. Há um grave problema onde aqueles que deveriam preparar o povo, onde aqueles que deveriam orientar o coração do povo, eles lamentavelmente não estão orientando a nação. Podem observar que há algo muito importante que é colocado logo no início do texto. O texto diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. E veja no versículo 3: por que me mostras? Quem mostra ao profeta a iniquidade do povo de Deus é o próprio Deus. Por que o Senhor me mostra? Por que o Senhor coloca isso em evidência? E veja que ele ainda coloca assim: porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão. Veja que Deus mostra para o profeta. E aqui eu queria fazer uma breve observação. Eu tenho caminhado com os irmãos aqui no Sudoeste e com a experiência pastoral também em outras partes do Brasil. Alguns irmãos têm essa indagação. Por vezes passam por crises, por problemas, e às vezes até dizem: será que eu sou rebelde contra Deus? Será que o que tem acontecido, será que só eu vejo? E veja que aqui Deus mostra para o profeta. É Deus que está tornando explícito algo que é profundamente vergonhoso com o povo de Deus. E o texto continua, vejam: pois a destruição e a violência estão diante de mim. No meio do povo de Deus, que não era para existir, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa. Que lei é essa? Será que seria uma lei civil da nação de Israel? Não. Essa lei que se coloca aqui é a lei de Deus, a palavra de Deus. Isso significa que as pessoas que estavam ali no reino, eles precisavam serem orientados pela palavra de Deus, mas aqueles que tinham essa responsabilidade não estavam pregando, não estavam sendo fiéis às Escrituras. Ser fiel à palavra de Deus. Quando se fala, então, a respeito de que a lei estava se afrouxando, era a palavra de Deus que estava deixando de ser pregada, ou que, quando ela estava sendo pregada de forma deturpada, de maneira iníqua, de forma que as pessoas, elas estavam totalmente corrompidas, porque aquilo que chegava no coração delas, chegava de forma falsa. O grande problema que nós encontramos e que Deus mostra para o profeta, ele explicita isso para o profeta: veja, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Essa violência, ela é praticada pelo próprio povo de Deus. Aqui nós não estamos falando, irmãos,
literalmente a respeito dos caldeus, dos assírios, dos babilônicos. Não, o profeta está falando a respeito do povo de Deus. O roubo, o litígio, a maledicência e todos os pecados que são praticados pelo próprio povo de Deus. É isso que está acontecendo. Por vezes nós podemos ter uma falsa interpretação e acreditar que a lei que estava sendo dita aqui, ela seria justamente aquela lei que regularia a vida civil do povo de Israel, mas não é isso. Era justamente a palavra de Deus que estava sendo negligenciada, estava sendo afrouxada. Por isso, então, Abacuque, ele faz uma oração. Uma característica importante do profeta, ele era um homem de oração. Abacuque não era um homem que orava e daqui a pouco, 30 minutos, ele esquecia o que tinha pedido a Deus. Não, Abacuque era um homem que tinha de fato uma disciplina, a ponto de amar o exercício da oração. E vejam que depois que Abacuque fala, ele fala com Deus, a respeito dessa violência, e ele grita para o Senhor. Veja que o profeta tem essa intimidade com Deus. Vem a resposta. As nossas Bíblias aí, elas não explicitam a resposta de Deus. E a resposta de Deus vem a partir do versículo 5 até o versículo 11. Veja, Abacuque pergunta: Senhor, por que há tanta violência e no meio do teu povo? Por que há tanta infidelidade no meio do teu povo? Por que o teu povo é tão injusto? E a resposta de Deus, ela não é uma resposta de explicar. A resposta que Deus vai dar para Abacuque é uma resposta do que vai acontecer. Imagine, se fôssemos nós, fosse você. Você tem assistido uma iniquidade, você tem assistido corrupções, você tem visto graves problemas, não somente na igreja, às vezes dentro da sua família, ou no seu trabalho, e você coloca essa oração diante de Deus, você fala: Senhor, mas por que isso está acontecendo? E você sabe por quê. A grande questão é essa. E Deus, Ele vai dizer o que vai acontecer, o que Ele vai fazer. Não há nesse diálogo entre o profeta e Deus algo que pudesse mudar a direção do coração de Deus, porque Deus ia cumprir a sua disciplina sobre o povo que estava desobediente. Era isso que estava acontecendo. Por vezes nós oramos a Deus e esperamos uma resposta positiva. Abacuque não tem resposta positiva. A resposta dele é direta, quando Deus vai dizer: eu vou fazer o seguinte, Abacuque. Veja a resposta que Deus vai dar para Abacuque: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavaleiros são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. E aí Deus vai discorrendo a respeito de como Ele vai cumprir a sua vontade diante do seu próprio povo que está em desobediência contra Ele. E veja, irmãos, que Deus vai usar uma nação inimiga para trazer a disciplina necessária para a vida do povo de Deus. Nós não vamos encontrar uma resposta positiva. Nós não vamos encontrar aqui algo que pudesse mudar aquilo que já era a vontade de Deus. Quando nós estamos diante de um texto como esse, nós precisamos compreender a respeito da vontade soberana de Deus, o quão pequeninos nós somos.
como uma vontade de Deus será realizada independentemente dos nossos conceitos e das nossas vontades. Veja que depois o profeta, ele vai insistir mais uma vez em oração e vai apresentar algumas questões que são muito comuns ao povo de Israel. Veja o verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, quer dizer, o Senhor sempre existiu, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus poderoso. Eu tenho aprendido, Senhor, isso desde pequeno. E ele continua: não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Nesse trecho do trecho bíblico aqui, o profeta está orando e vai dizer assim: Senhor, então, já que isso vai acontecer, e aqueles que não te traíram, e aqueles que não te roubaram, e aquele que é o teu povo, o que vai acontecer com essas pessoas? Veja que a oração, como Abacuque era um homem de oração, mostra a respeito como ele vai colocando a sua petição, a sua oração diante da presença do Senhor. E ele vai então discorrendo mais uma vez a respeito do que Deus vai fazer sobre o seu povo, pois o seu povo estava lamentavelmente corrompido. Verso 14 diz: porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? E a todos levantam o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. E lá então o profeta vai orando e vai apresentando diante de Deus a crueldade do povo que estará então adentrando Judá e os farão escravos. Essa é a realidade daquele povo, irmãos. Vejam, é uma realidade que ela é inegável, é uma realidade que não retrocederá. Entendam isso. As realidades, elas estão postas. As realidades dos nossos tempos, elas estão aí. E por vezes nós acreditamos que podemos alterar, mexer em alguma coisa, esquecendo-nos de que Deus é santo, de que Deus é justo e que Ele vai cumprir a sua vontade. Ele vai cumprir a vontade dEle. Eu falo aos irmãos sobre esse texto, mas digo, quando nós subimos no púlpito e temos a responsabilidade de trazer um texto desse, a primeira pessoa que é impactada com esse texto sou eu. Porque quando eu fui fazendo o estudo para poder trazer essa porção que você está ouvindo, eu fiquei aterrorizado com essa realidade do profeta Abacuque e o seu povo. Ela é muito triste. Mas veja, vem a esperança no capítulo 2. No capítulo 2, então, depois de todo esse diálogo, depois de tudo o que vai acontecer, no capítulo 2, vem a resposta de Deus para o profeta Abacuque. E o texto diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Os intérpretes desse texto, os comentaristas, dizem que Abacuque estava na altura do campeonato, nesse momento, com muito medo. Porque, diante dos questionamentos que Abacuque fez diante de Deus, ele estava temendo a resposta de Deus.
Deus poderia dar ali uma reprimenda, exortá-lo, Deus poderia ali então trazer algo muito forte para ele. Mas há algo muito importante aqui, antes de eu adentrar a respeito dessa resposta de Deus. Veja que Abacuque, ele tem um comportamento de uma sentinela. Os irmãos aqui que são militares, sabem que quando nós nos colocamos ali na guarita, quando nós nos colocamos naquela posição de defesa dentro da unidade militar, você precisa estar atento, você não pode dormir, você está ali numa posição de defesa. E aqui é um elemento militar que é usado pelo profeta Abacuque, onde ele se coloca para ouvir a resposta de Deus. Então, ali ele está com seus olhos e o coração atento para ouvir a resposta de Deus. Mesmo sabendo que Deus vai cumprir a sua vontade, em que ele usará uma nação inimiga que invadirá lá a Judá, mas ainda assim Abacuque tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele se dispõe, ele não faz mais nada, ele se coloca no centro ali para ouvir a vontade de Deus. Qual é a resposta que Deus dará? Vejam que nós já vimos que Abacuque acreditou que ele poderia ter uma resposta positiva, mas não teve. E veja o que o Senhor responde para o profeta Abacuque, e diz assim, versículo 2: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Veja, irmãos, Deus traz uma palavra consoladora ao coração do profeta no meio de algo que é inevitável, de algo onde Deus vai cumprir a sua vontade, a sua justiça contra Judá. E ele fala a respeito de uma palavra que chega até nós até hoje. Essa profecia, irmãos, que foi aqui dita pelo profeta Abacuque, ela serve para os nossos dias, totalmente aplicado para as nossas vidas. E o texto fala que o justo viverá pela sua fé. Aquelas pessoas experimentarão, lamentavelmente, uma invasão de um povo inimigo, mas eles estarão preparados espiritualmente para encararem aquele juízo de Deus que cairia por sobre aquela nação, irmãos. Eles estão preparados espiritualmente, olhando para Deus, olhando, no nosso caso, para Cristo. Voltemos ao nosso contexto hoje. Diante da falta de esperança, diante de tudo que nós temos visto, nós estamos preparados? Qual é o versículo bíblico, ou qual é o texto bíblico que vem ao meu coração e me prepara para os tempos que tenho experimentado, para os tempos que nós temos vivido? Qual é a palavra que você poderia dizer para um irmão que tem experimentado graves problemas? Qual é a mensagem que você poderia dizer para um irmão de esperança, mesmo sabendo que o resultado é inevitável? Eu fui pastor numa igreja chamada Igreja Presbiteriana de Parnamirim. Fui pastor 13 anos lá. Eu tenho até ideia de depois fazer Memórias de um Pastor no Nordeste.
e tive experiências maravilhosas e profundamente desafiadoras. Havia uma senhora na nossa igreja, o nome dela, Tia Jane. Tia Jane é uma senhora que trabalhava na secretaria da igreja, uma irmã atuante. Porém, depois de uns 3 anos que eu estava pastoreando a igreja, ela tinha descoberto um câncer na mama. E coube o médico veio conversar comigo e com um presbítero chamado Cleonaldo, que hoje mora em Curitiba, falar a respeito da gravidade daquele câncer. Era um sarcoma. E eu e o presbítero tivemos, assim, a dificuldade e tivemos que nos apegar à palavra de Deus para depois prepará-la e preparar a família a respeito daquilo que seria inevitável, irmãos. Foi necessário levar toda a igreja para orar. Nós tínhamos uma proposta: orarmos pela nossa irmã e pela sua família. Eu mandei até agora um link dessa mensagem para o meu irmão, que é o viúvo, o Valtinho. E tivemos o desafio de pastorear o coração daquela irmã até o último dia, falando a respeito da esperança em Cristo. Falando a respeito da esperança em Cristo para a igreja, compreender esses momentos tão difíceis, explicar para os familiares, para os filhos, de como que Deus cumpre a sua boa vontade. E o texto de Abacuque fala justamente sobre algo inevitável, mas que era necessário ter esperança. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos que nós, como cristãos, éramos para ensinar ao mundo a esperança. Nós, como cristãos, já estávamos acostumados às perseguições de Roma. Nós, como cristãos, a igreja, ela foi, eu dizia isso no Nordeste, Se vocês olharem como a igreja foi parida num mundo totalmente perverso, maligno, secular, idólatra, caído. Nós, como cristãos, deveríamos ser o exemplo da graça, não sermos medrosos, covardes. Nós, cristãos, temos uma rica história que fala sobre perseguições, onde a igreja ela se reunia nas catacumbas, sem liberdade nenhuma de culto, mas isso não impedia de ser igreja, e nem de ter esperança. Nós estamos falando de uma esperança legítima, genuína, uma esperança que emana do próprio Cristo, do Senhor Jesus. E aqui então Abacuque traz essa palavra de consolo ao povo, e Deus fala: olha, escrevam numa placa. Nossa igreja aqui tem pessoas, os transeuntes, que vão ali para o parque, eles passam aqui correndo. Eu imagino a mensagem que nós poderíamos dizer para os corredores que passam aqui, os atletas de fim de semana, a respeito da esperança. Mesmo que estejamos numa iminente terceira grande guerra nuclear, nós não vamos perder a esperança. Nós não vamos perder a esperança, irmãos, porque o justo viverá pela sua fé. O que isso significa? Para nós, como cristãos, nós vivemos pela justiça de Cristo que nos foi transferida. Nos termos jurídicos, falam que nos foi imputada.
Deus olha para você e Ele vê o Filho em você. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nós somos cheios do Espírito Santo. Vivemos pela justiça de Deus. Vivemos pelo favor de Deus. E é isso que Abacuque fala para aqueles irmãos que lá vão experimentar o que não poderá ser evitado. O justo viverá pela sua fé, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Do versículo 6 até o final, nós vamos ver o que vai acontecer, a justiça de Deus sobre os babilônicos. Isso significa que nós vamos ver que Deus vai literalmente depois cobrar desses povos que, lamentavelmente, eles invadiram lá a Judá, que é o reino do sul, que foi o último reino que estava estabelecido. Irmãos, nessa noite, eu gostaria que você pudesse, com essa breve mensagem e simples, pudesse entender o que é necessário nesse exato momento sobre a sua vida, sobre a minha vida, ser ajustado diante de Deus, ser organizado diante da comunhão que nós temos com o Senhor. Eu dizia aos irmãos lá na minha antiga igreja, tudo que você escuta aqui será usado mais lá na frente. Você está sendo preparado, meu irmão. Você não tem somente um alimento espiritual, mas você também está sendo preparado para dias difíceis, bem difíceis. Eu sei que você poderia estar, ou veio com a perspectiva, de vir para um culto e alegrar-se. Nós vamos nos alegrar, sim, mas na confiança daquele que guarda as nossas almas, na confiança daquele que guarda o nosso coração e a nossa fé, que é Cristo Jesus, irmãos. O justo viverá pela fé em Cristo. Nós dependemos do Senhor. Nós estamos vivendo pela justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Que Deus esteja, irmãos, abrindo os nossos olhos nesses tempos difíceis, e que sejamos como um Abacuque. Deus vai incomodar você mesmo, Ele vai te mostrar, Ele vai te advertir, Ele vai abrir os seus olhos, mas Ele também vai trazer uma palavra de esperança para você, mesmo que, por vezes, o que queremos não será atendido, mas o que será feito, será bem feito, pois a boa vontade de Deus é a melhor para nós, para a vida da igreja e para todo mundo. Que nós possamos sair daqui essa noite, buscarmos consagração, santificação, uma vida de comunhão, de sinceridade, de conserto. Aqueles irmãos que estão às vezes olhando esse texto e falam assim, mas pastor, isso aqui é muito difícil. É muito difícil. Eu vou dizer para você, mas é difícil mesmo. Nós só podemos andar porque o Senhor tem nos carregado, nos conduzido. Porque não é fácil mesmo, não. E se você tem essa dificuldade, você pode nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você pode nessa noite render-se àquele que tem o governo de todas as coisas. Vamos orar? Senhor Jesus, diante de um texto tão complexo e tão difícil, nós nos colocamos com temor diante da Tua santa presença. Suplico, Senhor, aos irmãos que acabaram de ouvir essa palavra, que possamos sair daqui transformados. Muitos irmãos que aqui estão sabem que já deveriam de ter feito isso há muito tempo, mas que essa noite seja uma noite
de restauração, de conserto, de ajuste. E aos amados amigos que vieram aqui e que sabem que precisam derramar suas vidas diante dos teus pés, que possam experimentar, Senhor, a justiça do Senhor em suas vidas. Não porque merecemos, nós não merecemos nada, porque tudo que temos é um favor que o Senhor nos faz sem merecermos. Assim, Senhor, nós suplicamos pela vida dos irmãos que aqui vieram para ouvir essa mensagem. No santo nome de Jesus. Amém.